Ô, Oi, Del, querido. finalmente! Que maravilha! Olha, a gente é sempre na resistência, não é, Del? Eu sou osso duro de roer e você também, uma baiana e um maranhense. Pois é, nordestino, cabra da peste. Olha só, eu já entrei causando. Negras importam. É necessário que essa voz de Luiz Gama do século retrasado, ela permaneça até hoje. Então esse é o meu uniforme, minha luta eterna. Infelizmente a gente tem que lutar por isso, né, só? Del, eu te admiro muito pela tua luta, tua resistência. Você é um dos atores, um dos artistas que realmente está sempre atuando, porque é muito importante. Eu sei, todas as pessoas, de um modo geral, todas as pessoas têm o direito de se colocar, de se posicionar e de não se fazer nada disso. É um direito. Mas eu admiro muito os artistas que influenciam, né, que são formadores de opinião, se posicionar. E você é um desses artistas que está sempre se posicionando, e a sua luta pela causa negra é muito importante e tem realmente. É bom que se diga aqui para os nossos. Como é que a gente chama os nossos telespectadores do Facebook? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Para os nossos amigos que estão assistindo, é importante. Aí o Almir, olha só, Del, o Almir disse que nossos internautas. Eu acho que É está certo, né? internauta. O Almir está antenadíssimo. Tá Tudo bem, atenadíssimo, tá Almir? vendo? Um Mas forte olha, Del, abraço, Almir. é bom que a gente coloque isso, a tua luta que é de sempre. E com Luiz Gama, o resultado, o alcance que vocês tiveram, você, o Ricardo, a Nívia, todos os integrantes, a Soraya, mas assim, começando de você a ideia do roteiro, né? E o Ricardo, com todas as contribuições, não só como diretor, né? Mas também Certo. contribuindo com o próprio conteúdo, a equipe Luiz Gama. Vocês tornaram esse ícone, esse herói brasileiro, vocês deram notoriedade. Foi a partir daí que realmente o Luiz Gama foi reconhecido, né, como advogado, que ele era advogado autodidata. Então, um trabalho lindo. E você colocou muito bem quando diz assim, um século retrasado, e essa voz ainda permanece, além de permanecer, necessária. Necessária, exatamente. Nosso espetáculo, né, dirigido pelo Ricardo, texto meu, também do Ricardo, que me ajudou muito na construção da dramaturgia do espetáculo, com Nívia, com Soraya, enfim, com o Mário e a Ayala na produção, dá visibilidade à luta deste homem tão importante, né, do século retrasado, Luiz Gama. Visibilidade é esta que tem perdurar, tem permanecido até agora. Isso é importante para a nossa luta, para a nossa resistência, para o movimento negro, né, históricos aí, a começar com relação ao teatro, com a Abdias do Nascimento e todos, né, a todos os artistas aí negros, afrodescendentes, como Ruth de Souza, Léa Garcia, não dá para ignorar. A gente tem que agradecer e dizer a eles, as vozes deles permanecem até hoje. É necessário, fundamental, que a gente continue nessa luta, nessa resistência. É verdade. E assim, pode demorar, mas a gente vai conseguir, porque a resistência é aquilo que eu disse, a importância da resistência, a importância de saber o seu papel e atuar de acordo, né? O seu papel como cidadão, como artista, né? E como pessoas que se indigna, que a gente não pode perder a indignação, gente. A gente precisa de paz, precisa. Mas a paz, ela depende muito, às vezes, de nós nos indignarmos, de nós ir à luta. E a gente não pode perder a indignação neste momento. Perfeito, perfeito. Nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto artistas, né? Porque não existe arte sem estar diretamente ligado à política, ao momento histórico em que vivemos, no sentido da transformação dessa sociedade, seja em termos individuais, como no coletivo. A gente precisa de transformar a nossa realidade, objetivando um mundo melhor, mais justo, menos desigual, e é isso que a gente luta. Esse momento, mais do que nunca, é necessário falarmos e lutarmos pelo direito à igualdade.
Del, eu quero te agradecer por essa importância que você dá a todas as causas e saber o que, que você tem de poesia, que eu sei que você, além do grande ator que é, você é uma pessoa que gosta muito da leitura, de ler. E, aliás, todo grande artista gosta de ler, né? E você é um dos amantes também da poesia, você vive a poesia. É verdade. E você quer que eu faça o quê? Faça alguma coisa de Luiz Gama? Por que não? E por que não, Será né? muito bem-vindo. É mais do que oportuno. Luiz Gama, que nasceu livre, foi vendido pelo próprio pai aos 10 anos de idade, filho de Luísa Maim, uma figura feminina histórica importantíssima em Importantíssima. Salvador, né, na sua, conterrânea sua, como o Luiz Gama também foi, né, seu Sim. conterrâneo. É importante a gente falar sobre isso. Ele que, aos 17 anos de idade, foi vendido, foi alfabetizado, subverteram uma época, uma lei que proibia, né, alguém ensinar qualquer escravo. Ele que, após ter aprendido a ler e escrever, em 4 anos, ele se torna assim, um profundo conhecedor da justiça, do direito, enfim. E com isso ele obtém da OAB da época, digamos assim, uma licença especial para advogar, prova nos tribunais ter nascido livre, conquista a carta de alforria dele e liberta gratuitamente para mais de 500 escravos através da lei de 1831. Ele ressuscitou aquela lei que proibia o tráfico de escravos no Brasil. É a primeira voz negra na literatura brasileira, através do livro Sim. dele, Primeiras Trovas, né, que eles são verdadeiras críticas, né, à sociedade da época, à sociedade escravocrata, através de sátiras. Né, é a primeira voz negra na literatura brasileira, como eu sempre falo. Né, em 2015, a OAB fez uma reparação importantíssima, nomeando oficialmente Luiz Gama como advogado, porque a época dele ele foi proibido de pisar na Faculdade de Direito, Largo São Francisco, em São Paulo. Né? Então ele obtém esse diploma, né, simbólico, nessa homenagem póstuma da OAB, como advogado. Né? E em 2018, por leis federais, ele é nomeado patrono da abolição e inscrito no livro dos heróis da pátria. Então é uma pessoa, um homem, um herói nacional que a gente jamais pode esquecer. Essa voz dele reverbera até hoje e é necessária de se falar. Mas para não falar tanto, eu fiz esse apanhado, que muita gente também ainda não sabe, não conhece a história de Luiz Gama. Né? Muito É importante, necessário Del. reverenciá-lo. E eu vou falar um texto que eu falo na peça, que não somente conta a peça, não somente conta a história de Luiz Gama tal qual aconteceu, mas ele contextualiza, essa peça contextualiza, traz para o Brasil de hoje, traz à tona os problemas que estão acontecendo hoje, tipo apagamentos de heróis e heroínas, por exemplo, Marielle, digamos. Né? Certamente, se a gente tivesse em cartaz hoje, a gente ia inserir o que eu vou ler agora, que eu vou falar, que é parte do espetáculo. Então, começa assim. A escravidão é um sistema injustificável. O escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. Sim, um Cristo negro, diariamente, é amarrado, despido, chicoteado e conduzido entre bandos mudos. Ele é sacrificado. O negro transforma-se em Lázaro. O que era preto torna-se vermelho. A república, a verdadeira república, é o único regime capaz de garantir a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre os homens. Mesmo neste país, onde 75% das vítimas de homicídio é de pessoas negras. Mesmo neste país, onde a cada 23 minutos um jovem negro é barbaramente assassinado. João Pedro, Miguel, Ágata, Marielle, Amarildo e outros. Outros Joões, Marias, Filipes, Marcelos.
Mas voltando, eu sempre tenho em casa uma moeda que eu dou aos negros em dificuldades quando vêm me procurar. Certo dia entrou um escravo angustiado em meu escritório, me pedindo que eu conseguisse a sua carta de alforria. Em seguida chegou o amo do rapaz, questionando, perguntando por que do escravo querer ir embora, já que era bem tratado. Por que tu deixarias meu lar para ser infeliz em outro lugar? Ele perguntou. O escravo ficou calado. Então eu respondi. Falta-lhe o principal. Falta-lhe a liberdade de ser infeliz, onde e como queira. É isso só. A necessidade permanente de se falar de Luiz Gama e toda a sua luta, toda a sua resistência, que nós temos o dever, a obrigação, nós brasileiros, nós humanos, de qualquer tempo, de qualquer país, de qualquer lugar, de fazer valer toda a luta desse homem, que deixou essa herança maravilhosa para todos nós. Não é verdade? Del, você sabe que sempre me emociona, assim como você também se emociona ainda. Eu digo ainda porque foram mais de 4 anos ininterrupto com Luiz Gama. E você tem a capacidade de trazer Luiz Gama para nós. Não só da história, você interpretando. Gente que não assistiu essa peça, eu posso dizer a vocês, quando voltar, assista. Sabe aquele espetáculo que a gente não pode deixar de ver? Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. E a interpretação do Del, esse ator que faz tantos papéis importantes, tão diferentes, é uma das coisas que a gente sempre fala, é a capacidade que ele tem de diversificar, e a gente não encontra o Del em nenhum ator. A gente encontra a pessoa, ou melhor, em nenhuma personagem, a gente encontra a personagem do momento. E o Luiz Gama, o Del, ele traz a figura e nos faz sentir os sentimentos, perceber os sentimentos do próprio Luiz Gama atuando. Então, parabéns. Obrigado. Muito obrigada pelo presente que você deu ao país. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu, pessoalmente, através do meu trabalho, e toda a nossa equipe, todos os nossos amigos que fazem parte do espetáculo, você sabe disso, de fazer reverberar, de sermos porta-vozes da luta e da história, da contribuição de Luiz Gama para a libertação dos escravos. Ele que também já preconizava o Estado democrático de direito, à medida que ele lutava não somente pela libertação dos escravos, pelos negros escravizados, as pessoas escravizadas, mas ele lutava pelo direito à igualdade de todas as pessoas, entendeu? Então isso é um fundamento da advocacia, do direito, da questão, essa ciência, o direito, que Luiz Gama, até a gente fala isso na peça, mesmo antes de Martin Luther King, ele já tinha um sonho, o sonho sublime, o sonho de liberdade, né? Olha só, Sol. Então, para suavizar, eu tinha dito, dá para eu ler só rapidamente um poema sobre a amizade. A gente precisa tanto reverenciar, homenagear os amigos, e é mais uma forma que eu arranjei aqui de homenagear todos os nossos amigos, a você, Sol, ao Almir, a Nívia, ao Araújo, ao Ricardo, a Cristiane, o César Nascimento, meu conterrâneo e toda a família dele, ao Coco, a Glória Correia, Tiago Alves, o Pedro Ivo e todos os amigos que estão aí nos assistindo, a Márcia Araújo, minha querida amiga, minha assessora de imprensa, a Cláudia Campos, que está aí. Então, é um poema chamado Meus Secretos Amigos, do Paulo Santana, ele que era de Porto Alegre, um gaúcho, escritor, cronista, comentarista esportivo, foi até delegado de polícia, faleceu em 2017, aos 78 anos. Ele escreveu um dos livros, foi O Gênio Idiota, e esse poema, Meus Amigos Secretos, muita gente considera que seja do Vinícius de Moraes, mas não é. Então eu vou ler aqui, é uma homenagem que eu faço a todos vocês, meus amigos, amigos internautas que estão nos assistindo e tudo mais. Meus amigos secretos, meus secretos amigos, de Paulo Santana. Eu tenho amigos que não sabem o quanto são meus amigos. Não percebem o amor que lhes devoto e a absoluta necessidade que tenho deles. Eu poderia suportar, embora sem dor, que tivessem morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos.
Até mesmo aqueles que não percebem o quanto são meus amigos e o quanto minha vida depende de suas existências. A alguns deles não procuro, basta-me saber que eles existem. Essa mera condição me encoraja a seguir em frente pela vida. Porque não os procuro com assiduidade, não posso lhe dizer o quanto gosto deles. Eles não iriam acreditar. Muitos deles estão lendo esta crônica e não sabem que estão incluídos na minha sagrada relação dos meus amigos. Mas é delicioso que eu saiba e sinta que eu os adoro, embora não os declare e não os procure. Às vezes, quando os procuro, eu noto que eles não têm noção de como me são necessários, de como são indispensáveis ao meu equilíbrio vital, porque fazem parte do mundo que eu, tremulamente, construí e se tornaram alicerces do meu encanto pela vida. Se um deles morrer, eu ficarei torto para um lado. Se todos morrerem, eu desabo. Por isso é que, sem que eles saibam, eu rezo pela vida deles e me envergonho, porque essa minha prece é, em síntese, dirigida ao meu bem-estar. Ela é, talvez, fruto do meu egoísmo. Por vezes, eu mergulho em pensamentos sobre alguns deles. Quando viajo e fico diante de lugares maravilhosos, cai-me alguma lágrima por não estarem junto de mim, compartilhando daquele prazer. Se alguma coisa me consome, me envelhece, é que a rota furiosa da vida não me permite ter sempre ao meu lado, morando comigo, andando comigo, falando comigo, vivendo comigo, todos os meus amigos. E principalmente os que só desconfiam, ou talvez nunca vão saber que são meus verdadeiros amigos. A gente não faz amigos, reconhece-os. Paulo Santana. Del, adoro esse poema. E adoro principalmente quando encerra. E eu ouvi esse verso uma vez do Ricardo Torres, quando nós, assim que nos conhecemos e assim que vocês começaram a participar do Sarau, e a gente falando dessa empatia, dessa química maravilhosa, e o Ricardo me disse, só, a gente não faz amigo, a gente reconhece. Eu não esqueci disso nunca. E esse poema é muito lindo, muito obrigada por trazer, no momento em que a gente precisa tanto dos amigos. Verdade. E você, ele falando do Ricardo, né, ele fala uma coisa que é exatamente isso, e a verdade. Ricardo usa muito esse termo aqui também. A gente precisa se juntar com os pares. Os pares, através dos pares, a gente se fortalece, a gente faz uma corrente do bem. E é isso que nós todos, do bem, que somos sensíveis, que acreditamos na saúde, na vida, a gente tem que fazer. Se juntar, fortalecer essa corrente. Não é isso, Sol? Com Olha, certeza, muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de estar aqui. Eu fico muito feliz nessa família Sarau, noite ensolarada. Muito obrigado, Sol. Adorei, família Sarau.